Olá, eu sou Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio. Conversas com meditadores. Estamos recebendo aqui hoje a Iara. Iara, ela é uma servidora pública e uma meditadora já de algum tempo. A Yara Rocha, nome chique, né? Yara Rocha, se eu não me engano, foi nome de Miss, se eu não tiver enganado. Não, não foi não, né? Era Não Marta. é Marta. Ah, é Marta. Marta, só prima. É, e a Yara é uma praticante de meditação que veio aqui, como os outros meditadores todos vieram, dar um depoimento, contar a história dela para gente. Bom, antes de tudo, Yara, muito obrigado por estar aqui. Seja super bem-vinda, tá? Tá bom, doutor Roberto, obrigada, boa noite. Eu que agradeço, na verdade, o convite. É um grande prazer, né, estar aqui nesse momento participando desse podcast Histórias de Silêncio. Muito Bacana. Você, bom. você pode se apresentar para as pessoas te conhecerem um pouquinho, só para as pessoas saberem conhecer o meditador que está aqui hoje, a meditadora que está aqui hoje. Sim, com certeza. Bom, então, como já foi dito, eu sou Yara Rocha, não sou parente da Marta Rocha. Eu tenho 56 anos, adoro meu signo, então vou colocar aqui, sou sagitariana, sou casada, mãe de uma filha, né? Então, assim, eu nasci no interior da Bahia, mas já moro aqui em Salvador há quase 40 anos, vim estudar e daqui fiquei, a vida foi feita aqui. Me formei em pedagogia, com especialização em educação infantil, e aí eu trabalhei com aquelas coisinhas muito fofinhas de 0 a 5 anos, apaixonada pela turma menorzinha de 2, 3 anos, e daí um problema de voz me levou para o caminho dos concursos, eu estudei e hoje sou servidora pública de um órgão federal. Há Ba- quase 19 anos, na verdade, que eu Nossa, sou. tem um É, tempo passou rápido. Então, essa sou eu, a meditadora de hoje. bacana. Me conta um pouquinho para a gente a sua história com a meditação, assim, como você começou e como você continuou. Porque todo mundo tem um começo para contar. Sim, Foi seu é. começo com a meditação? O que te fez começar e o que te estimulou a continuar? O que me fez começar, assim, eu tinha um desejo antigo de fazer algo para desacelerar um pouquinho minha mente, porque eu sou muito acelerada, né? Então, quando foi na pandemia, esse processo todo de ansiedade, essas questões, ficaram de uma forma que eu acho que eu deveria ter, eu acho que eu devo ter pesquisado muito na internet, porque aí, graças ao algoritmo, ele me entregou o Desestresse, que é o podcast de doutora Regina A Chamon, que Regina, é Regina é uma ótima. professora queridíssima. Então, de lá, do Desestresse, eu comecei ouvindo uns episódios e até que eu cheguei num episódio que tinha o Senhor. Então, naquele momento, eu fiquei muito encantada com o que foi dito ali pelo senhor e por ela também, do que era a meditação. E eu me senti muito tocada e muito motivada a descobrir isso. Aí foi então que eu comecei, fiz um curso com Regina, ao vivo, 4 semanas, depois fiquei num grupo. Isso foi meu começo, isso foi em 2021. Então, em maio, abril de 2021. Então, já estou perto de fazer 5 anos. E assim, continuei porque a meditação, ela me mostrou um lugar de autodescoberta. Então, assim, eu continuei por isso, eu continuo por isso, sabe? Eu tive momentos em que eu tive dificuldade, eu teve um Uhum. momento que a depressão, a ansiedade me derrubaram, e aí eu tinha esse lugarzinho para continuar, era meditando. Então, assim eu continuo com ela. Foi seguindo. Bacana. A história da pandemia é interessante. Você sabia, Ara, que na pandemia aumentou em mais de 300 vezes nos sites de busca, aumentou em mais de 300 vezes a procura pelo termo meditação. Então, a Pois é, pandemia deu um imagino. boom muito grande na meditação, mas ainda assim tem, tem muita gente que ainda resiste ao método, mas deu um boom É, muito grande. E quase 5 anos, nossa, quase 5 anos é um tempo assim considerável já, considerável. é.
Eu, Vamos eu tive lá. uma paradinha Ah, só de um ano e pouco, quando eu não estava conseguindo, mais 5 anos estou aí. acontece, acontece, acontece. Assim, o Vamos lá. importante é que você está aqui e está Isso meditando. aí, isso aí. Benefícios. A gente fala muito de benefício da meditação. Se você pudesse escolher digamos, os dois benefícios para você, para Yara, os dois benefícios mais importantes, quais teriam sido, Yara? Eu tenho mais que dois, mas vamos lá. Eu vou Vai, vai. colocar dois aqui, Tá, vamos dar uma resumida. vamos resumir, sim. Então, assim, eu acho que com esse processo de ansiedade, um dos melhores benefícios para mim foi a diminuição do estado de hipervigilância. Então, Entendi. acho que quando eu comecei a meditar, né, eu entendi que eu não era os meus pensamentos e que eu poderia fazer esse gerenciamento. Então, a descoberta disso, isso me capacitou, eu vou usar o termo um pouco da moda, me empoderou em relação aos meus próprios pensamentos. Então, isso para mim, que penso muito, foi muito, muito importante. E assim, o outro que eu acho também é como se fosse assim, eu faço terapia há muito tempo, faço todo o processo de autoanálise, mas o que eu percebi assim é que nesse tempo de meditação é como se eu tivesse acessado muito mais sobre mim, sabe como eureka, 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 muito mais. Eu brinquei assim, eu pensando sobre isso, eu disse, eu acho que foi uma terapia, como se fosse o movimento da terapia, só que em 2x do WhatsApp, sabe? Deu aquela eu consegui, eu não sei se foi um momento de coincidência, assim, do meu momento que eu estava, mas eu descobri muita coisa, realmente me capacitou muito em relação às minhas emoções, meus pensamentos e também o meu estado de saúde mental no geral. Então, esses dois, para mim, são Legal. os melhores. Muito legal. Pensa, você sabe que tem uma frase, eu estou lendo, deixa eu olhar aqui que eu anotei, uma frase de Judith Beck, muito legal, que ela fala que não aceite automaticamente cada pensamento como verdadeiro. Essa frase, quem ouve, acha que é uma coisa de maluco, né? É, Quem medita entende. Quem uhum, medita entende exatamente. que quem conhece a metacognição, ou seja, consegue de vez em Pen- quando, mesmo que seja por alguns segundos ou frações de segundos, observar os pensamentos passando, ele entende que você não vai nesses ventos dos do pensamentos. pensamentos, Então, isso é maravilhoso. você falou exatamente disso. Saiu da É, hipervigilância, saiu do é. hiperalerta, Uhum, e também teve os insights, que a meditação dá isso, né? A autoobservação, o autoconhecimento, a autoobservação. O meditador, ele é um autoobservador por excelência, né? Então é muito característico isso. E o loop é. operacional, como é que ele entrou? Desde o começo? Não conhecia? Você conheceu depois que já meditava, ou já começou usando o loop? Conta um pouquinho. Não, como eu comecei a meditar já com Regina, com a doutora Regina, então assim, eu tive esse privilégio. Assim, eu já peguei a história da meditação sem as camadas. Eita, perdão. Tá ótima a sua imagem. Tá ótima. Vai tranquila. Então, assim, eu já peguei com a técnica em que tirava assim as cascas da cebola e eu já comecei com aquele miolinho lá, porque eu digo as cascas, porque a gente sabe, né? Se a gente for pensar, tem todas as questões de tradição. Então, é como se fosse mais lá no fundo de todas tem quem? Aquele miolinho. Então, para mim, eu já comecei, tive esse privilégio de já ir direto para o loop operacional, que eu até tenho, estou vendo ali o livro do senhor, o meu está aqui do ladinho, eu Tá tenho. vendo aqui. Então, estou vendo aí, eu estou com o meu aqui também, que eu tenho, e assim, então era muito interessante isso do loop, porque eu acho que o que eu posso dizer dele é que a gente tem uma receita, a gente tem uma receita, eu chamo assim, uma técnica a seguir, um passo a passo. Uhum. Isso eu acho que faz com que a gente ganhe mais autonomia para a gente gerenciar mesmo esse processo, porque por mais que eu tenha alguém me ensinando, ninguém vai fazer por mim. Então, Isso. essa história vai ser sempre assim. A experiência ela é personalíssima, então ela é em primeira pessoa e eu preciso vivenciá-la.
mas para eu não me perder, para eu não desviar, eu sei exatamente o que é que eu vou fazer. Eu vou me sentar, eu vou então arrumar meu corpinho, eu vou escolher minha âncora, e aí eu vou respirando, e quando vai embora, o pensamento viajou, eu volto. E uma coisa maravilhosa que esse loop me fez entender é quando eu vi a frase assim: quando você acha que não estava meditando, que você se perdeu nos pensamentos, e aí que você volta, e aí é que você estava meditando, porque se você Isso, constatou que você saiu do lugar, é porque você estava no isso, outro lugar. isso, Olha, isso é isso, meditação. Exatamente. As nossa, pessoas acham que a meditação é estar num determinado espaço de consciência. Isso é a consequência da meditação. A meditação sim, é perceber a distração e voltar. Perceber a exato. distração e voltar. E isso é muito interessante. Inclusive, isso dá um alívio enorme para quem pratica. Porque a pessoa, Uhum, será que eu estou meditando? Será que ela isso, está exercitando o loop? Ela está é. meditando. Mas foi exatamente isso que me deixou emocionadíssima. Eu, assim, tipo, nossa, então é isso aí, porque eu tinha essa dúvida lá no iniciozinho. Eu tinha essa dúvida, como é que eu sei que eu estou meditando? Aí quando eu Sim, vi essa frase, tem no livro, eu não sei se eu vi em outro momento também, mas no livro eu sei que tem, eu digo, ah, então tudo bem, tá tudo bem, eu vou me sim. sentar e vou fazer minha técnica e vou meditar, e assim sigo. Libertadora. Esse é um caminho. A gente fala muito que é um caminho da ansiedade e leveza. E Uhum, todo meditador, de certa forma, está fazendo esse caminho. Não quer dizer que necessariamente ele é uma pessoa que está no estado de graça lá com a vida, mas se ele se comparar a si mesmo, aí, antes, a consciência que ele tinha antes, que ele passa a ser depois, a gente vê que tem uma mudança, isso muda a relação com a vida. com certeza. Foi esse seu fio? Como foi essa história, claro, resumidamente, do seu caminho aí da ansiedade buscando a leveza? Conta um pouquinho, você consegue resumir para a gente? Vamos lá, deixa eu ver assim. Eu acho que lá, quando eu falei do benefício, tem um dos benefícios para mim que eu acabei não escolhendo é falar que a gente, pelo menos eu sinto que eu criei um espaço de como se fosse uma instância diferente que observa os pensamentos, que não se envolve. Por isso que eu digo é separada de mim. Então, assim, isso daí fez com que eu passasse a me olhar de forma mais compassiva, de forma mais amorosa, sem me cobrar tanto, sem acelerar tanto as coisas, entendendo padrões de controle, de não aceitar o fluxo da vida. Então, em relação à meditação, por isso que eu disse que um dos benefícios é a diminuição da hipervigilância. Então, esse meu caminho ele é pautado nesses detalhes que a meditação me trouxe. Então, é um lugar que eu cultivo todos os dias, e mesmo quando eu deixei de cultivar, ele foi importante para mim, porque quando eu entrei num estado mais de pânico, de ficar um pouco paradona, assim, deprimida mesmo, num processo mais complexo, eu, quando eu pensava, eu preciso voltar ao normal. E eu Ah, tinha um lugar para voltar, eu queria voltar porque eu sabia que a meditação poderia me ajudar a me reequilibrar. Então, esse lugar para voltar, ele é assim, eu não sei nem mensurar, eu não sei dizer o valor, é muito, muito grande o valor para mim. Eu me sinto muito, muito feliz e honrada de ter conhecido e acessado essa técnica. é, E é, é, você e Regina, que para mim são as referências na minha história. mas você fez o caminho, isso é que é importante. E esse espaço, o pessoal chama isso de metacognição, né? Me verde, Sim, parece que você está de fora. Mas, no fundo, você está olhando a partir da sua essência. Você está sim. olhando para você a partir da sua essência. Na verdade, você não saiu. O que eu quero dizer é que nós saímos de nós mais quando nós estamos nos ventos mentais do que quando a gente nos percebe envolvidos nos ventos mentais. Uhum, Na verdade, você não saiu em você, você
ocupou o seu espaço É verdadeiro, verdade, digamos assim. verdade, doutor Mas as Roberto. pessoas ouvem você falar de meditação. E muita gente fala, eu não consigo meditar. Uhum. Muita gente fala, comecei, mas não estou conseguindo. O que que você diria para essas pessoas? Por que que você acha, primeiro, por que que você acha que as pessoas não conseguem meditar? O que que você diria para essas pessoas que não estão conseguindo, não estão conseguindo? O que que você fala? É, vamos lá. Eu acho que vou me colocar no lugar, porque eu já estive nesse lugar. Então, parece que a meditação, às vezes, ela gera o que a gente ouve falar da meditação, em aspectos mais amplos, assim, é que ela é algo muito complexa de ser alcançada. Então, assim, as pessoas também têm aquele referencial de que eles vão entrar num estado meditativo e que vão não pensar em nada e que vão levitar. Então, tem todo esse inconsciente coletivo aí trabalhando em função dessa dificuldade mesmo, né? Que as pessoas têm isso, aí a pessoa já vai testar sem coração aberto, a pessoa tem que Hum, testar com o coração aberto. Então, eu acho que isso dificulta bastante, né? E assim, o senhor me perguntou o que eu diria. Eu fiz uma coisa, eu, quando eu usei a técnica, eu fiquei assim, eu disse, eu vou criar uma estratégia para mim, para eu não parar de meditar. Eu disse, gente, tudo que a gente precisa é um lugarzinho para sentar e do próprio corpo, e aí da respiração e, felizmente, da técnica, porque a técnica faz a gente chegar ali e praticar. Então, isso é muito maravilhoso, isso é muito libertador. sim, Então, assim, isso eu acho que as pessoas poderiam testar, mas livre de expectativa e com um olhar de curiosidade e aberto, a pessoa ir aberta para poder experimentar e fazer essa leitura em primeira pessoa, porque cada um isso. vai construindo o seu próprio caminho. Então, acho que é sentar e tentar para ver primeiro. Sim. E tirando essa expectativa de um evento Isso. pirotécnico, como você falou, isso é importante. É, Ô, é. Yara, e no seu Hum. trabalho, a meditação tem alguma influência no seu trabalho? Você usa no seu trabalho ou não usa, mas ela de alguma maneira tem influência de certa forma no seu trabalho? Ou você separa bastante seu momento meditativo do seu trabalho? Como está essa relação? Conta pra gente. Na verdade, assim, a minha prática mesmo eu faço em um momento separado do meu Claro, trabalho. sim. Mas lá, em alguns momentos, quando eu estou no trabalho, eu preciso usar, nem que seja do artifício da respiração, Ah, exatamente para eu voltar para mim, para eu alinhar mente e corpo. Então, eu faço para uso próprio, para fazer, como eu disse, aquela capacidade que eu fui criando de fazer o gerenciamento, o autogerenciamento das emoções. Então, isso é importante para mim, porque isso me dá um pezinho no chão e aí a ansiedade eu consigo administrar. Mas, assim, depois de um tempo que eu fiquei fora do trabalho, por contas mesmo de minhas questões que eu tive, eu voltei para trabalhar, já tem um tempinho que eu voltei, já tem um ano e meio que eu voltei. ah, E aí eu tive, assim, eu fui inserida numa comissão do programa de qualidade de vida do órgão. que Então, bacana. assim, essa comissão, assim, ela tem vários trabalhos que ela faz de promoção de bem-estar e de outras questões também de avanços, de questões mesmo para melhorar a qualidade de vida dos servidores. E, assim, uma das coisas que a gente fica paquerando ali é já entrar um pouco com essa meditação. Na prática ainda está um pouco distante, mas assim, seria um sonho, eu adoraria levar isso para os meus colegas, isso que eu vivo aqui na minha casa todos os dias, a esse tempo. Então, eu adoraria passar para as pessoas e isso acho que seria um benefício mesmo para todo mundo. É nisso que eu acredito nisso. E só para fazer um parêntese, como Ah, a gente não pode levar ainda a meditação, inclusive porque não existe capacitação para isso e tal, eu digo a capacitação para ser
Ah, para instrutora. conduzir, para ser instrutora. Não, não é a intenção. Mas assim, a gente acabou criando, a comissão acabou criando um momento que é como, já que não pode ser uma meditação, uma pausa. Então a gente criou um movimento que a gente entra, vai nas unidades e a gente leva música. Então os colegas tocando violão, escaleta, e as outras que não são cantoras, mas que cantam, uma coisa meio que com uma decoraçãozinha, e a gente leva a mensagem de que as pessoas façam uma pausa, porque para escutar aquela música, para sentir aquela emoção, para respirar diferente, para levantar e dançar um pouco, para sorrir, para depois abraçar, então volta para o lugar de Uhum. trabalho como se tivesse feito um pouquinho esse descanso. Então, Sim. a gente está fazendo o que a gente consegue ainda, Pausas mas são salvadoras. Se as pessoas pausassem, eu costumo dizer, Yara, para as turmas, para as comunidades que eu conduzo, que se a pessoa entender que ela vai parar uma vez por dia, ela vai parar para se recolher, ficar em silêncio e usar alguma técnica. Nossa, e isso mudaria o mundo. muda, é Uma verdade. pausa é uma coisa salvadora. Bom, Pois o é. papo tá bom, mas assim, Tá. internet a gente precisa ser mais curto, senão o pessoal não. Sim, não vai, Então, né? mas vamos fechar. Antes da gente fechar, eu quero que você deixe uma mensagem, uma coisa do coração. Qual mensagem você gostaria de deixar aqui para ficar gravada no podcast da sua participação, Yara? Ah, que lindo. Eu gostaria que o quanto fosse possível que a meditação chegasse para as pessoas, que todas as pessoas iam ser beneficiadas em primeiro lugar, e eu acho que o mundo ganharia com isso. Então, eu fico pensando assim, que coisa boa seria se todo mundo tivesse acesso, sabe? Cada uma pessoa num lugarzinho se tornasse um multiplicador e fosse distribuindo essas sementes, esse pólen da meditação. Então, é o que eu desejo. Eu acho que se as pessoas conseguirem, pelo menos se abrir, experimentar, nossa, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor. A meditação me propõe esperança. Ah, que Então, bacana. é isso que eu acho, Que assim, uma bacana. mensagem Nossa, esse final. desejo também é meu. Vou até pegar um pouco desse pólen aqui também. Bora, pega aí. Eu também tenho essa fé, essa esperança de que isso pode acontecer. Yara, É. querida, muito obrigado pela Doutor. sua participação, por Uhum. contar aqui para as pessoas a tua história e vamos continuar em contato, que você tenha saúde, paz, equilíbrio, Também. abundância, tudo de bom e super obrigado. Vamos dar um tchau Tá, pro pessoal? bora. Tchauzinho, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada, doutor Roberto. Tchau.